sermos, Pai, guiados pela Tua palavra, sermos instruídos nela. Eu quero agradecer, Pai, porque isso é um privilégio, Senhor. É um privilégio, Senhor. Não é só mais um culto, que possamos ter essa consciência. É um privilégio estar juntos, é um privilégio termos uns aos outros, é um privilégio termos acesso à palavra. Em um mundo que está cada vez mais estreitando para esse cenário. E, Pai, eu te dou graças, Senhor. Peço, Pai, que o Senhor fale conosco. Assim, Pai, como a Sua palavra falou comigo, Pai, que me ajude a compartilhar com os meus irmãos, em nome de Jesus. O tema da ministração que o Senhor trouxe ao meu coração chama Permanecendo na Videira. Peço que os irmãos abram a Bíblia em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vou estar dando início aqui. A versão é a NVI, tá? Que eu vou estar lendo aqui. Diz assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Mas Deus prova o seu amor próprio conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Essa palavra, dentro do que a gente tem aprendido, do contexto de justiça por fé, falou muito comigo, porque essa iniciativa foi de Deus. Essa iniciativa de entregar o seu filho em meu e em seu lugar, essa iniciativa do Pai de nos alcançar ainda quando a gente era pecador. Quando a gente não tinha jeito. Quando a gente vivia debaixo de um jugo, Ele enviou o seu Filho. E essa salvação alcançada, que nos alcançou, não foi por mérito nosso, a gente não merecia. Cristo nos amou ainda enquanto a gente estava perdido. É um ponto que eu quero comentar aqui. Esse amor do Senhor me alcançou e te alcançou numa condição que a gente estava perdido, a gente estava destinados a uma morte eterna. E o plano perfeito de Deus enviou o seu Filho, padeceu, morreu por nós. E agora, irmãos? E daqui em diante? Qual era a minha e a sua condição? Hoje o amor do Senhor nos alcançou, hoje estamos aqui, hoje temos acesso. Hoje, graças a Deus, podemos ouvir a mensagem do Evangelho, podemos nos alimentar dela, temos acesso nos nossos lares. E agora? E daqui em diante? Se Deus nos amou dessa forma, qual era a nossa condição antes de encontrar o Senhor? Como era a condição do Jonathan, a condição da minha esposa, a condição do Fábio, da Maísa, antes de encontrar o Senhor? Estava conversando com a minha esposa e a gente estava refletindo sobre isso. A condição que a gente chegou até o Evangelho. A condição que esta mensagem nos alcançou. E aí a gente vem para o Evangelho, a gente ouve a mensagem da graça, a gente ouve a mensagem de salvação. E isso gera, de certa forma, no nosso coração assim, pô, glória a Deus, agora está tudo bem. Agora está confortável. Mas a gente continua no mundo. A gente continua vivendo os desafios desse mundo, sendo confrontado por muitas situações, aonde vão testar muitas vezes onde está o nosso coração, aonde muitas vezes a gente vai se deparar conosco mesmo e falar assim, pô, recebi a Cristo e tudo mais, e parou em mim essa obra?
está em mim, beleza, eu estou salvo, eu recebi Jesus e tudo. E eu olho para a minha direita, eu olho para a minha esquerda, eu olho para dentro da minha própria família, e eu vejo pessoas se perdendo, eu vejo muitas coisas acontecendo. Só que assim, é de encher os olhos, e é lindo a gente cantar, a gente entoar. A obra que Cristo fez com nós é uma obra linda, é uma obra assim tremenda. É algo que nos constrange, é algo que mexe com as nossas estruturas. Porque quando eu olho e vejo a minha condição, que eu era, e vejo que Ele me amou ainda sendo pecado, que Deus escolheu enviar o Filho dele para morrer por mim, numa condição onde não tinha jeito, isso mexe conosco. Isso faz a gente refletir, faz a gente pensar nas nossas orações. Senhor, como que eu estava? Senhor, nossa, obrigado, Jesus. Obrigado. Porque como que seria? Como a minha vida seria sem o Senhor? Como eu conduziria os meus filhos? Como eu conduziria os meus planos, os meus sonhos se não fosse o Senhor? Mas, irmão, a obra, ela continua. Ela chega até mim e até você, a mensagem do Evangelho, mas ela não para no Jonathan, ela não parou na Aline, ela tem que ser distribuída, ela tem que ser lançada. E refletindo sobre essa condição a qual o Senhor nos encontrou, eu lembrei da mensagem, eu quero ler com os irmãos, da ovelha perdida, que está em Lucas, capítulo 15. Vamos estar lendo Lucas 15, do 3 ao 7. Então, Jesus lhes contou uma parábola. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa, e ao chegar, reúne os seus amigos vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha ovelha perdida. Eu lhes digo que da mesma forma haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Aqui, Cristo trouxe essa ministração diante dos fariseus e ele diz de uma alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por um pecador que se arrepende, há alegria nos céus, do que por 99 justos que não precisam de se arrepender. Detalhe, eu e você já fomos essa ovelha, perdida, desgarrada. Nós um dia estava na condição dessa ovelha. Como diz em Romanos, no 5:8, Ele ainda nos amou ainda quando éramos pecados. Cristo se entregou por nós ainda quando a gente ainda estava nessa condição de pecado. Nos carregou no colo e eu me alegrei por essa vida. Uma vida para Cristo. Houve alegria nos céus, irmãos. Éramos a ovelha perdida. Cristo carregou, nos colocou no caminho e tem nos instruído ao Evangelho. Tem nos instruído na caminhada, tem nos colocado dentro de uma igreja. Temos irmãos, temos acesso ao Evangelho. E quando eu e você refletimos nessa condição, naquilo que a gente tem ouvido da obra da justiça de Deus, é para mexer conosco. Porque o Evangelho, ele é para ser vivido. É uma reflexão que eu trago sempre para mim. Ele é para ser colocado em prática. O Evangelho é para a gente viver. Não é uma fábula, uma história, algo que, conta a história lá da mula sem cabeça para o meu filho entender ali do folclore. Não, o Evangelho é verdade. E quando eu e você reconhecemos quem nós éramos,
a condição com que Cristo nos alcançou, a obra de justiça na cruz, e nós, pela fé, cremos nele, recebemos a salvação pela fé, de que forma que eu vou dar continuidade à minha vida ao Evangelho? De que forma que eu vou caminhar agora aqui nessa terra? Diante das situações, diante dos desafios. Mexe comigo e com você, porque o Evangelho ele nos mostra caminhos de renúncia, ele nos mostra caminhos de escolhas. Ele mexe comigo e com você no sentido assim, você não tem que ter vergonha do Evangelho, você tem que compartilhar do Evangelho, porque o Evangelho nos alcançou. Essa boa notícia, essa boa informação me alcançou e te alcançou, alcançou minha casa, minha família. E de que forma, irmãos, que nós vamos viver? E é onde o Senhor foi falando ao meu coração, a questão dos frutos, a questão de você compartilhar essa informação, essa mensagem, essa questão de você ter o entendimento de que a obra não pode parar, ela não pode estar estacionada, como um carro que a gente pega e estaciona, ela tem que estar andando, ela tem que estar em movimento. Muitas vezes a gente costuma dizer, né, que o movimento, a caminhada do Evangelho é a contramão, né, do mundo. Não sei quem já passou por isso, espero que a maioria aqui não, de andar na contramão, mas quão difícil é, né? Vem os carros, vem carretas e tudo, quando a gente pega uma mão, e aí você vai correr o risco de se acidentar, você tem que correr desviando dos veículos. E o Evangelho é isso. O Evangelho é isso, é você ter uma palavra, convicção. Convicção da palavra, convicção da verdade, que hoje estão querendo distorcer. E você não temer. Porque essa verdade, ela está sendo vista e interpretada pelo mundo na minha e na sua vida. Nós somos a Bíblia que o mundo interpreta, que o mundo lê. E o Senhor Jesus, Ele carregou a mim e você. Ele, nesse trecho aqui de Lucas 15, vamos voltar lá no Lucas 15, no início do versículo 3, por favor. Jesus lhes contou esta parábola, diz, 4. Qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida? Possuindo 99, você perdeu uma, eu iria atrás dessa ovelha? Eu tenho 99. Mas cada vida é importante para o Senhor. A sua vida é importante para Cristo. Eu sei que para Deus Ele não olha a quantidade, mas Ele olha para aquele coração disposto a se arrepender diariamente. Ele olha para aquele que está disposto e entendeu que a obra da cruz foi uma obra de amor. Foi uma obra de amor. Porque Ele nos amou quando a gente éramos pecadores. E esta obra da cruz, quando eu olho para a cruz, mexe conosco. Porque é uma mensagem de amor, mas houve sofrimento ali. Houve ali dor, houve choro. Jesus orou ao Pai pedindo, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Ele orou ao Pai porque ele estava diante de uma situação que seria, humanamente falando, assim, não seria qualquer pessoa para passar. Teria que ser o Filho de Deus, o Filho do Deus vivo. E em João, capítulo 15, a partir do verso 1,
Diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que eu lhes tenho falado. Então, irmãos, depois a gente vai continuar lendo. Jesus nos apresenta como a videira aqui. A videira verdadeira. E o pai, o agricultor. E aí eu pesquisei rapidinho, a videira, acho que a maioria que sabe, ela produz uva. O tronco principal fornece a seiva e a vida para todos os ramos. Um ramo separado da videira, ele seca e não produz mais frutos. Trazendo para a nossa realidade como igreja, Jesus, ele é a videira. Nós somos os ramos e dependemos da videira. E o Pai é o agricultor. E nós nos alimentamos dessa seiva que ele fornece para todos os ramos, que é a palavra dele. Um ramo separado da videira, ele seca e não produz mais frutos. Trazendo para a nossa realidade como igreja, quando eu e você nos dispersamos, nos afastamos com coisas do nosso dia a dia, inconsciente nós vamos secando, nós vamos murchando, nós vamos deixando de estar conectados não só com o Pai, mas também com os irmãos, que nos fortalece. E isso vai trazendo aos poucos, e o inimigo ele é assim, o plano dele é roubar, matar e destruir as famílias. Ô, Natan, aos poucos nós vamos murchando, nós vamos morrendo. E quando a gente menos pensar, vem o dia mal. E quando vem o dia mal, nós caímos. E não temos forças mais para levantar. Por quê? Nós deixamos de nos alimentar. Nós deixamos de estar conectados com o Pai. Nós deixamos de orar, nós deixamos de ter relacionamento, nós deixamos de ter a comunhão e nós deixamos de depender do Senhor. E tudo isso está ligado e tudo isso nos traz fortalecimento. Tudo isso nos traz fortalecimento quando nós estamos orando, quando nós estamos em comunhão, quando nós aprendemos a depender do Senhor. Isso fortalece a igreja do Senhor. Fortalece a igreja do Senhor. Porque nós precisamos estar ligados em Cristo. Cristo pegou eu e você como uma ovelha perdida, nos amou ainda em pecado, se entregou por nós, sofreu. E nessa mensagem, nessa parábola, ele diz para a gente estar ligados nele. Que ele é a videira verdadeira e o pai dele é o agricultor. Interessante, né? Ele é a videira, o pai é o agricultor. E nós somos os ramos e dependendo dele. Jesus depende do Pai. Orava ao Pai. E nós também precisamos estar ligados, juntos, firmes, se alimentando. Porque quando nós estamos juntos, assim como os ramos estão ligados ali na videira, vem a seiva, vem o alimento, vem fortalecimento. Nós deixamos de ouvir instruções e outros tipos de fábulas e mensagens e filosofias que o mundo prega, que as escolas pregam, e ideias que estão distorcendo a verdade. Porque quando eu estou ligado na videira, a videira tem raízes profundas. E a videira é Cristo. E eu estou ligado nessa raiz. Então o vento vem, as condições vêm, mas eu permaneço firme. Eu permaneço firme. Não é qualquer coisa que vai te tumbiar para um lado ou para o outro. Porque nós estamos ligados em Deus.
E é isso, irmão, que eu vim refletindo. A gente reflete muitas vezes sobre a obra da graça, sobre a obra do que Cristo fez, e é maravilhoso a gente louvar, isso mexe com as nossas estruturas e tudo, mas como nós estamos lidando agora a partir dessa informação, a partir que nós temos esse acesso, daí em diante, como nós vamos viver? Como a igreja do Senhor vai se portar? Como nós vamos se comportar na sociedade? Porque vem desafios, vem situações aonde nós, principalmente o meu e o seu coração, vai ser colocado numa balança. E nós vamos ser testados. E tem relatos na palavra que diz isso. Né? A gente pega o exemplo de Pedro. Pedro ali, firme com Jesus, mostrando toda aquela força, todo aquele empenho, e de repente Jesus diz: antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Isso mostra, e ele, não, Senhor, né? Isso mostra o coração do ser humano. E não adianta a gente achar que a gente está distante dessa condição como Pedro estava. Pelo contrário, eu vejo que com humildade e reconhecendo o que a gente necessita, reconhecendo o que a gente precisa estar constantemente se alimentando. Constantemente se alimentando, não para me falar bonito, não para me pregar bem, não, é porque eu preciso. Eu preciso, porque a minha condição humana, carnal, é caída, é morta. Então eu preciso estar ligado na videira. Eu preciso estar ligado em Cristo, porque eu tenho a consciência de que eu vou caminhar para a morte se eu não estiver ligado para Ele. Eu tenho a consciência que vai causar um esfriamento na minha fé se eu não estiver ligado com Ele. Eu tenho a consciência que existe a igreja, existem os irmãos, e essa informação da videira que a palavra de Deus nos diz que também traz fortalecimento aos ramos também, porque nós estamos juntos. Então o fato de eu e você estar aqui traz fortalecimento para o meu irmão da direita e da esquerda também. Porque nós vamos ouvir o nosso irmão, nós vamos ver como foi a semana dele, nós vamos orar por ele, ou simplesmente nós vamos abraçar e chorar junto. Isso traz fortalecimento para a gente também. Porque está tudo ligado. Nós estamos ligados com o Pai e ligados uns aos outros também. O versículo 4 de João 15 diz assim: permanecendo em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Então, frutos longe de Cristo, é impossível, irmãos. Frutos de verdade. Longe da videira, longe do Pai, é impossível. A palavra de Deus diz que nós precisamos estar nele para a gente frutificar. Então, se a gente se distanciar dele, como a própria natureza da árvore diz, nós vamos secar e vamos morrer. Nós vamos secar e vamos morrer. E muitas vezes essa morte não é física. Essa morte, ela é espiritual. Essa morte, aos poucos, a gente vai deixando de acreditar, às vezes a gente vai ouvindo outros tipos de conselho, outros tipos de ideologia, e por aí a gente vai se perdendo. Por quê? Está cada vez mais assim escancarado no mundo, nas mídias, que a obra de Satanás é essa. É tirar o povo de Deus do centro da vontade dele. É distanciar o povo de Deus e fazer com que ele caminhe para a morte. E não está mais oculto muitas coisas. Muitas vezes, antigamente, era mais oculto, mais distante as coisas. Hoje em dia, meu irmão, está escancarado. Então, onde estão os filhos de Deus? Onde estão aqueles que não vão se dobrar, aqueles que não vão se curvar, aqueles que vão andar na contramão disso? Onde estão? Eu creio que aqui estão os filhos de Deus. Porque nós estamos aqui, irmãos, eu e você, como igreja do Senhor, dispostos a ouvir o Evangelho, dispostos a, se necessário, mudar comportamento, mudar hábitos, mudar atitudes e se arrepender de coisas que são necessárias para que a obra de Cristo seja aperfeiçoada na minha e na sua vida. Nós estamos dispostos a isso.
Cristo conta comigo, conta com você. O versículo 6 diz, eu sou a videira. Versículo 15, versículo 5. Novamente, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Interessante que quando a gente permanece nele, e ele em nós, ele diz que nós daremos muito fruto. Ele usa essa palavra, muito fruto. Não é o fruto. De tão forte que é a mensagem do Evangelho. De tão poderoso que é essa informação do que Cristo fez. É de alcançar, irmãos, gerações. É de impactar multidões. Não é algo micro, é algo macro. É algo que eu e você não temos dimensão. Eu e você não enxergamos o reino espiritual. Eu e você não enxergamos a guerra que existe no reino espiritual. E muitas vezes a gente não tem ideia, mas é real. É real. Tanto que Deus diz lá no versículo da ovelha que há alegria nos céus. Nós vemos essa alegria? Não. Mas existe uma alegria no céu e ela é real quando um pecador se arrepende. Quando eu e você encontramos a verdade. Se deparamos com a informação do Evangelho e passamos a caminhar por ela, a nossa vida passa a ser transformada. E nós passamos a dar frutos e colhemos desse fruto. E o versículo 6 diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados. E aqui mostra o outro lado. O lado daquele que recebeu a Cristo, minha vida está resolvida. Se distanciei dos caminhos do Senhor e fui viver minha vida conforme o meu próprio umbigo aponta. Deixou de estar conectado na videira. Deixou de estar junto. E aqui diz, se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora. Ele seca. E é lançado no fogo e é queimado. Nós vemos essa realidade? Vemos nos dias de hoje. Nós vemos pessoas que conheceram, teve acesso ali ao Evangelho, resolveu sua vida, está de repente passando por alguma situação difícil, e não permaneceu. E foi viver. Né? Tipo filho pródigo, né? Me dá a parte aí, Senhor. Pai, da minha herança que eu quero viver minha vida, quero gastar com as meretrizes. Quero viver os deleites dessa terra. Irmãos, algo que é simples, mas é que sem Cristo nada a gente pode fazer. Sem Cristo as nossas obras, elas são obras caídas. Deus, ele é poderoso e a obra dele é tremenda. E a obra dele, ela é perfeita. E nós temos acesso a essa obra. Essa informação, essa mensagem chegou até o meu e o seu coração. Muitas vezes, o Senhor diz, aqui nesse trecho também, que Ele poda para que dê mais frutos. E a mensagem do Evangelho é essa, ela é confronto. Ela tem que mexer com as nossas estruturas, nós temos que ser podados para que a gente dê mais frutos, para que a gente continue amadurecendo. E esse amadurecimento, ele vai ser diário. Enquanto a gente estiver aqui nessa terra, nós necessitamos de ouvir o Evangelho. Não adianta eu e você achar que nós já ouvimos o suficiente, não cair nesse entendimento que é um entendimento errado. Achar que a gente pode conduzir conforme a gente já sabe muita coisa, não é assim. Nós precisamos ser instruídos pelo Evangelho, e o Evangelho eu vejo amor, até mesmo nas correções. E permanecendo no Senhor, permanecendo em Deus, nós temos uma alegria completa. Por quê?
situações a gente vai passar, e situações diversas, situações até mesmo que podem nos mexer conosco. Mas a nossa alegria, quando a gente vai conhecendo o Evangelho, está em Cristo. E esta alegria, ela é completa no Senhor. Ela é completa em Cristo. Tem uma palavra que falou muito comigo também, que é quando Jesus, ele ora por nós. Vou abrir lá rapidinho, que é João 17. João 17. Vou estar lendo a partir do 20. Diz assim: minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aqui, Cristo está orando por aqueles que iriam crer no Evangelho. Eu e você. A minha oração não é apenas por ele, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem do Evangelho. Ou seja, lá atrás, Jesus já intercedeu por nós. E o versículo 21 diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que todos sejam um. Lembra da videira? Está tudo ligado. Como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, irmãos, quando eu e você estamos ligados no Senhor, lá atrás, o Evangelho ele se conversa. Jesus aponta uma videira, nós nos alimentamos da seiva, o Pai é o agricultor, nós precisamos estar ligados um com o outro, Ele nos poda para que a gente dê mais fruto, e aquele que se distancia do Senhor, Ele diz que é cortado, seca e morre. E aqui Ele ora, Ele intercede, pede para que todos estejam, até que sejamos um, para que todos sejam um, Pai, assim como Tu estás em mim. O Pai e Jesus estão ligados também, irmãos. E eu estou em ti. Também estejam em nós. Para que propósito? Para que isso? Por que tudo isso? Para que o mundo creia que tu me enviastes. Para que o mundo conheça que tu me enviastes. Para que os meus vizinhos entendam que Jesus veio. Para que a minha família entenda que a obra é real. Para que eu seja luz nos dias de hoje. Irmãos, é algo profundo, mas ao mesmo tempo é simples. Ele diz para que o mundo creia, Pai. Para que o mundo creia que tu me enviastes. Eu oro por eles, Senhor. Eu oro por eles, Pai. Vinte e dois. Diz assim: dei-lhes glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. 23. Eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amastes assim como amastes a mim. O amor do Pai, assim como Ele amou o Filho, Ele nos amou também. E esta obra, ela não é uma obra pequena. Ela é uma obra que mexe com estruturas do mundo. Ela é uma obra que ela mexe com o reino espiritual. Ela é uma obra que
nós não temos convicção. Talvez nós conhecemos uma parte, como diz a palavra, talvez um dia a gente vai conhecer essa obra por completo. Mas é uma obra que ela tem que sim mexer com a minha e sua estrutura. Ela tem que sim nos envolver, porque esta obra, a partir do momento que eu e você cremos, está declarada. Ele pede ao Pai que nós sejamos um com Ele, assim como Ele é com o Pai. Jesus aqui intercedeu pela sua igreja. Jesus aqui orou. E esta informação, esta mensagem, irmãos, tem que nos tirar do conformismo. Tem que nos tirar da comodidade. E tem que ser combustível. Tem que nos mover. Tem que tirar eu e você da zona de conforto mesmo. Porque uma obra dessa, ela não para em mim e em você. Ela tem que ser compartilhada. Ela tem que ser distribuída. E nós precisamos ter a consciência que é importante nós estarmos ligados em Deus, conectados com o Pai, firmes na videira e ligados uns com os outros. Porque Deus, Ele nos amou nessa condição. Essa condição da ovelha perdida. Essa condição que lá em Romanos diz que estávamos ainda em pecado quando Ele nos amou. E Ele intercedeu por mim e por você. Eu peço que, estou encerrando já, que você reflita comigo. Eu vou orar. Senhor, a Tua obra, Jesus, ela é tremenda, Senhor, e talvez nós não temos a dimensão, Pai, ainda de tudo. Talvez, Pai, nós conhecemos uma parte, mas as instruções estão aí, a Tua palavra é esta, Senhor. Que possamos, Senhor Jesus, estarmos ligados em Ti, que possamos, Pai, estarmos ligados no Senhor, se alimentando, Senhor, da videira que é o Senhor, sabendo, Pai, que iremos passar por situações que o mundo está caminhando na contramão do Teu Evangelho, mas que a Tua palavra é combustível para o meu proceder aqui na terra. E que o Senhor conta comigo, que o Senhor, Pai, trocou o seu lugar ali na cruz conosco, Senhor. Era para a gente estar ali, era para a gente estar ali sendo condenado, crucificado, e o Pai entregou o seu Filho, de uma vez por todas, o único Filho de Deus, para que todo pecado fosse perdoado, Senhor. E agora em diante, Senhor, o que eu faço? Como que eu caminho? Como que eu procedo? Eu vou deixar me murchar, eu vou deixar me esfriar, ou eu vou continuar, Pai, caminhando, ou eu vou continuar ouvindo, ou eu vou continuar pedindo ao Senhor, Senhor, me ajuda a ter um coração ensinável, me ajuda, Senhor, a ter um coração que ouve e que procura, Pai, viver, e que procura se corrigir, e que procura, meu Deus, estar atentos aos Teus conselhos, porque os Teus conselhos são bons, Senhor. A Tua palavra é a verdade, nós somos guiados nessa verdade, Senhor. Nos ajude como igreja, Senhor, a não ser disperso com as distrações. Pai, a não se perder durante a caminhada, mas continuar firme, Senhor. Mas continuar firmes em Ti, Jesus. Porque, Pai, a obra do Senhor, Pai, ela é imensa e nós não temos a noção, Pai, a noção de tudo ainda, Pai. Eu peço, Senhor, que o Senhor transforme os nossos corações, transforme o nosso caráter e aumente a nossa fé em Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Se vocês puderem se colocar de pé para a gente louvar o Senhor com esse hino.